Paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou aqui fixando o título da nossa lição. Relação. Conduta do crente em relação à família. Lição de número 12. Agora sim. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando essa live, né, da Escola Bíblica Dominical do Campo de Porto Alegre, nesse dia 20 de junho de 2016. Com muita alegria recebemos vocês. Que esses 60 minutos que passaremos aqui seja de proveito para você na sua vida material e principalmente espiritual. Nós teremos como convidada a comentarista desta noite da lição número 12, que tem por título, está fixado aí para vocês, a conduta do crente em relação à família. A nossa prezada irmã, amiga, irmã Silvia Lima Jacques, ao qual nós já agradecemos ao pastor, o líder distrital, pastor Valdemar de Oliveira, que antes de falarmos com a irmã Silvia, já conversamos com ele e ele prontamente disse não, está à disposição para ajudar a superintendência, e da mesma forma a irmã Silvia, que é a nossa coordenadora ali no Distrito 7, o Distrito São José. De imediato, meus irmãos, eu já quero iniciar passando ao nosso prezado irmão, o nosso prezado pastor Paulo Henriques, da Escola Bíblica Dominical. Deixa eu chamá-lo aqui. Pastor Paulo Henriques. Cadê o nosso prezado pastor Paulo Henriques? Eliane. Aqui, Paulo Henriques, adicionar. Chamei ele. Ô, irmão Maurício, muito obrigado. Pastor Paulo Henriques, a paz do Senhor, tudo bem? Paz, irmão Anderson, tudo bem? Paz aos irmãos que estão na escuta. Deus abençoe cada um. Estamos aqui hoje dando início, né, à nossa aula, que é a conduta do crente em relação à família, né? Exatamente. Eu não sei se está muito escuro, Anderson. Tá escuro, pastor Paulo, tá escuro, tá escuro. Se eu se posicionar um pouquinho... Vou posicionar aqui nas... Vamos ver se eu consigo... Não, mas é bem informal mesmo, pastor Paulo, né? O pessoal entende que a gente está sempre se adaptando. Aí, agora. Aí. Vou ficar de pé, então. Vai dar certo. Fica à vontade. Gostaríamos aqui, né, de parabenizar cada um dos professores da Escola Bíblica, no meu nome, né, nome do Anderson, nome do pastor Gilson Mota, que hoje ele está de folga, né, e nós estamos aqui, então, como superintendentes, né, deixando uma palavra de apoio aos nossos professores. E também agradecendo, né, irmão Anderson, eu sei que vai ser a irmã Silvia, né, que vai estar ministrando a aula hoje, né? Irmã Silvia ali. É uma bênção, né, pastor? Porque em algum momento nós três trilhamos o mesmo caminho, né? Ah, verdade. Tivemos ali no Distrito São José, né? Juntos ali tivemos. Junto com a irmã Silvia. A irmã Silvia, na época que eu estive ali, ela era da São Miguel. Né? Da São Miguel, exatamente. Da São Miguel, verdade. Então, é uma excelente professora. E também soubemos, né, que ela e seu esposo Mauro estiveram de aniversário de matrimônio, né? 25 então, anos, pastor. 25 anos, olha aí, irmãos. 25 anos juntos, labutando nesta obra, né? E felizes, porque nós vimos ali as fotos ali, né? Estão felizes, então louvamos a Deus, irmã Silvia, irmão Mauro.
são amigos nossos. Que Deus abençoe cada vez vocês, que Deus faça prosperar o ministério de vocês. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que trabalha, né, na Escola Bíblica Dominical. São professores desta grande escola, mundialmente, vamos dizer assim, né? Então louvamos a Deus porque são professores que não são remunerados, mas estão ali alegres, né, com os alunos. E claro que nesse momento nós estamos longe dos alunos, né? Nós sentimos isso e estamos orando, irmãos, e já vou aproveitar aqui os professores para orarem, porque nós estamos na expectativa das próximas semanas, né, do que está acontecendo. Em Porto Alegre está aumentando os casos, né? Nós passamos para a bandeira vermelha, né, irmão Anderson? Agora, o governador, agora há pouco, há minutos atrás, né, ele restringiu mais ainda e vai vir mais restrição, né, pastor Paulo, semana que vem, né? É, verdade. Então, nós, como superintendente também, junto com o pastor Gilson, os demais irmãos, a gente convoca os irmãos para orarem, né? Para estarem na presença de Deus, para que só Deus pode aplacar esse vírus, né? A gente sabe que está assolando o mundo inteiro, mas nós confiamos no nosso Deus e sabemos que o porto-alegrense, que o gaúcho, ele clama mesmo. Quando é chamado, ele clama ao Senhor. Então, nós pedimos a todos os professores. Eu vou aproveitar, irmão Anderson, eu vou deixar uma palavra aqui para a irmã Silvia, irmão Mauro. Amém. Está lá em Cantares, no capítulo 8 e o versículo 7, que nos fala assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Então louvamos a Deus, irmã Silvia, irmão Mauro, por vocês estarem felizes na presença de Deus, seu filhinho também, que Deus abençoe ricamente. E queridos irmãos, professores, não desanimem, sejam fortes nesta hora, porque muitos se espelham em vocês. A gente parece que não nota isso, mas nós que estamos na frente do trabalho, principalmente eu que tenho um distrito que pastoreio, a gente olha e vê que os irmãos se espelham na sua liderança. E vocês são como se fossem pastores, porque estão apacentando uma classe de alunos, tanto de adulto, adolescente, jovens, criança. Vocês estão ali ensinando o caminho para eles. Então, vocês são os pastores deles. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês e agradecemos a cada dia por vocês. Que Deus abençoe. O Anderson, eu não sei se tem mais alguma coisa, mas da minha parte seria isso. Que Deus continue abençoando a você, irmão Anderson, a sua esposa. Vocês são um canal de bênção para a Escola Bíblica Dominical de Porto Alegre. Amém. Deus abençoe, pastor Paulo, também da mesma forma aí com o senhor, com a irmã Marta, sua família aí, que Deus abençoe vocês e supra aí toda e qualquer necessidade. Obrigado, amém, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Maravilha, né, meus irmãos? Nós trabalhamos na unidade aqui na nossa superintendência, né? E o nosso pastor Paulo Henriques é o nosso superintendente. Eu não estou conseguindo aqui desfixar. Estou vendo que eu estou aqui contigo ainda. Aqui, pois é, eu estou apertando aqui em encerrar, não está encerrando. Deixa eu ver uma coisa. Agora sim. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu, com muita alegria, nós já falamos, né, da nossa convidada, que é a irmã Silvia Lima Jacques. Ela, quando veio ali de Campos, de cima da serra, né, da cidade de Vacaria, a irmã Silvia chegou. Ela tem uma história muito bonita, assim como nós todos, nós devemos contar, e é o que baliza a nossa vida, são as experiências bíblicas, mas nós também devemos ter as nossas experiências assim particulares, né, para com Deus, para com os irmãos. E essa lição de número 12, a conduta do crente em relação à família,
Ainda há pouco ainda conversávamos, eu, minha esposa, e nós não, a pessoa mais apropriada hoje para falar dessa lição seria a nossa irmã Silvia. Ela tem um testemunho para contar a respeito de família, concepção de família, de matrimônio, que é lindo, meus irmãos. E ali nós vemos o mover do Espírito Santo e Deus sobre a sua vida. Então, as pessoas hoje, nós estamos hoje aqui graças às mídias sociais, né? A irmã Silvia, se der tempo, eu tenho certeza que ela vai falar em relação à família, como Deus proporcionou seu matrimônio. As pessoas hoje falam em relacionamento através de mídias sociais. Os jovens, os antigos têm um termo que usam, quando a gente chegou aqui, isso era mato. Ela pode muito bem usar esse termo. Eu não vou falar por quê, mas ela pode falar isso em relação à lição, porque a história da revista Jovem Cristão. Então, de imediato, eu já vou chamar a irmã Silvia, que os irmãos vão ser edificados nessa noite. Porque eu já li essa lição, eu já fiquei edificado lendo essa lição. Então, com uma pessoa que eu sei que se preparou, há 2 semanas ela está preparando essa lição. Paz, Paz do senhora Senhor, irmã irmão Silvia. Anderson. Eu dei um spoiler ali porque eu conheço a irmã, trabalhamos junto e eu posso chamar a irmã de amiga, né? Irmã, o Mauro, o Com Marcelo. certeza. Então, nós temos esse carinho e o que nos une também é a nossa fé, o que nós acreditamos, né? Nós somos apologistas desse evangelho tão maravilhoso que mudou e transforma outras vidas, né? Então, fazendo essa apresentação, eu já quero lhe passar a palavra. Obrigada, irmão Anderson. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, saudar os nossos irmãos, os professores que estão participando dessa live. O irmão Anderson, junto com a irmã Karen, a Desirê, a Nicole, são nossos irmãos em Cristo, são nossos amigos também. Irmãos, olha, se a gente for contar, tem muitos testemunhos aí. E o irmão Anderson realmente prova que ele é nosso amigo. Então, Amém. nós queremos te agradecer. Porque, irmãos, assim, ó, o que a Bíblia diz? Em todo tempo ama o amigo, né? E na angústia nasce o irmão. Então, nós passamos por um momento, nem pensava em falar isso, mas vou falar, né? Ali na conferência da Escola Bíblica Dominical em Bento Gonçalves, nós tivemos uma experiência ali onde nasceu um irmão, né? Mais que amigo, é irmão. Então, o Mauro passou muito mal ali, foi atendido, inclusive na UPA, e ficou sem condições, inclusive, de dirigir para nós retornarmos para casa, para Porto Alegre. E quem dirigiu o nosso carro, deixou a sua caravana lá, né? Atendeu a caravana, conduziu, né? E nos trouxe, irmãos. Depois nós enfrentamos um temporal na chegada em Porto Alegre, que nós tínhamos que orar o tempo todo, e o irmão Anderson ali firme. Então, irmão Anderson, não se tinha visão de 1 metro, né, irmã Silvia? Não. Lembra disso? Lembro perfeitamente. E o irmão Anderson é uma pessoa calma e tranquila, mas naquela hora ele disse assim, teve um momento, né, eu nunca vou me esquecer, que tu disse assim, irmão Anderson, irmã Silvia, ora. E aí aquilo ali foi assim, digo, meu Deus do céu, e o Senhor nos guardou, o Senhor nos abençoou, o irmão Anderson, né, veio assim, ó, conduzido por Deus. Então nós somos sempre gratos a você, irmão Anderson, e a sua família. E trabalhamos juntos aqui na EBD da São José, a Karen era secretária da escola, e aí, né, o Senhor chamou ela para o Ministério do Ensino. E graças a Deus que ela é uma excelente professora, foi a primeira professora do Marcelo, ali na classe do berçário. Então, são coisas que a gente não esquece, não devemos esquecer e sempre reconhecer e valorizar a obra, o trabalho dos nossos irmãos, né? Então, muito obrigada, irmão Anderson, que o Senhor abençoe a você e a sua família.
Também quero agradecer pastor Paulo Henriques, né, pela homenagem feita a nós. Também dizer, pastor, muito obrigada pelo carinho, pelo amor, pela atenção. A você, a irmã Marta, né, nós prezamos muito esses irmãos, a sua família. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. E o irmão falou, né, um pouquinho sobre a nossa história, a nossa chegada em Porto Alegre, né? O Senhor me chamou lá da Vacaria, onde eu conheci o irmão Mauro através de uma revista. Hoje, né, as pessoas podem ter a possibilidade de se conhecer pelas redes sociais, pela internet, mas na época foi, então, pela revista. E eu estava aqui, né, olhando as minhas coisas, e quando eu vi que o assunto era esse, que eu recebi o convite, eu já me programei para falar um pouquinho sobre isso, porque o assunto é família. Família é instituição divina, e o Senhor é quem une os casais, e a Bíblia diz que o que Deus uniu não separe o homem. Aqui, irmãos, eu tenho a matéria que saiu no Mensageiro da Paz, aqui, ó. Aleluia, viu? Encontro casual, mas aí na leitura do testemunho se vê que não é casual, né? Que foi pela vontade do Senhor, que ele nos uniu. O Mauro publicou o nome dele na revista Jovem Cristão, da época. Ele era assinante e essa revista foi parar lá em Vacaria. E assim, reunida com um grupo de meninas, porque nós éramos mais ou menos 30 moças lá em Vacaria. E aí era um coral de moças, era um coral só de meninas. E olhando então essa revista, né, e naquelas brincadeiras de jovem, assim, eu disse assim, eu vou escolher aqui, né, alguém que seja mais próximo de Vacaria, um endereço daqui do Rio Grande do Sul, e vou escrever. E o Mauro respondeu a minha carta, né? E depois o Senhor nos proporcionou uma forma de nos conhecermos, de um jeito que nós não planejamos, não combinamos, numa conferência, congresso, não lembro bem o nome, no Gigantinho. E ali, então, nós nos encontramos sem nenhum saber do outro, apenas por uma foto 3x4 que o Mauro tinha mandado no meio de uma carta para mim. Uma irmã, uma moça, né, que estava conosco, reconheceu o Mauro no meio da multidão. E assim iniciou a nossa história, né, irmãos? E agora, então, já no dia 17, nós completamos nossos 25 anos de matrimônio, onde o Senhor nos chamou com um propósito muito especial, né? Que é de formar uma família, e essa família ser luz do mundo e sal da terra. E nós podemos proclamar as grandezas do nome do Senhor, então, aqui nesta terra. O Mauro está aqui, já chegou do culto. Vai dar uma paz do Senhor ali. Pastor, irmãos. Prazer falar com o Mauro. Obrigado pela abençoe. Amém. Merece. São justas e honestas. Amém. Graças a Deus. E então, bem apropriado, né, o nosso assunto de hoje da revista, então, os irmãos que têm ali a conduta do crente em relação à família. Às vezes nem todo mundo tem a revista aí na mão, mas é o tema de hoje, é um tema tão pertinente, tão importante, que a classe dos adolescentes também está estudando sobre a família. Aqui no nosso distrito, eles vêm fazendo lives, eles fazem os encontros deles no aplicativo do Zoom e comentam muito sobre a família, aprendem muito. Então, é bênção, por quê? Porque o adolescente que já tem essa base, ele vai procurar construir a sua família alicerçada na palavra do Senhor. Glória a Deus. Vai procurar, né, formar sua família de acordo com os princípios bíblicos. Então, é maravilhoso. E a nossa lição de hoje, então, ela traz esse título e o texto áureo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios, capítulo 5, versículo 31.
E já que nós estamos, né, falando de casamento, de união, então aqui, ó, o homem, né, ele deixa o pai e a mãe, e a moça, mesma coisa, né, ali, ó, o pai tá entregando a jovem, né, para o noivo, e eles formam, então, um casal, eles se unem e formam uma só carne, já não são mais dois, mais um, né? Glória a Deus por isso. Então, esse é o nosso texto áureo que o apóstolo Paulo, então, fala, inspirado pelo Espírito Santo, né, na sua carta ali em Efésios. Nós temos a verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Depois, lá nos comentários, vai aparecer novamente essas palavras aqui, mas nós já podemos, né, esclarecer aqui o que é o casamento monogâmico. Hein, irmãos que estão nos assistindo aí? O que é monogâmico? É o casamento com uma só pessoa. Um cônjuge casando com o outro, né? Não é assim, que nem no passado, lá um homem podia se casar com 2, 3, 4 mulheres, se unir, terem, né, ter filho com uma, ter filho com outra. Era um outro tempo, né? Era uma outra situação que a sociedade vivia, a sociedade da época. Mas, para nossos dias, segue esse parâmetro bíblico aqui, né? Casamento monogâmico heterossexual. Irmãos, nos nossos dias, né? Do jeito que está andando o mundo aí, falar em casamento heterossexual é comprar briga, né? Mas nós somos cristãos e o cristão, ele segue o parâmetro bíblico. A vida dele é fundamentada na palavra do Senhor. Então, heterossexual, que é homem com mulher. Um homem com uma mulher. E indissolúvel. O que é isso? É o que não se pode... Pode falar, irmão Anderson. Não se desfaz, né? Exatamente, não se dissolve, né? Não se dilui, não se desfaz, não se desmancha. O que Deus uniu não separa o homem. Então, mesmo que lá no mundo isso aconteça, né? Nós é que devemos influenciar o mundo e não o mundo nos influenciar. Nós temos que seguir com o que a Bíblia diz. A Bíblia segue sendo atual. A Bíblia segue sendo o nosso manual, a nossa regra de fé. Então, é como né, o manual é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão maravilhosa. Todo produto que tu compra vem com um manual. Ali pode ser lido todo o funcionamento daquele produto. Nós não somos produto. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Mas o Senhor também pensou como seria que nós íamos... Como é que nós íamos funcionar? Como é que ia ser o nosso jeito? Né? Como é que nós deveríamos viver, proceder? Então, ele também escreveu um manual. E esse manual é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Para ficar um pouquinho claro, tá, irmãos? Vamos lá, então. Ali está a Bíblia do irmão Anderson, né? Glória a Deus. Aqui está a minha. E assim por diante. Cada um, né, deve ter a sua. Cada uma deve ter o seu manual. Isso mesmo. Ali o Mauro vai mostrar dele também, né? Aqui, ó, a Bíblia da Reforma. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe. Eu só quero pedir que o Mauro traga um relógio, alguma coisa para eu controlar a hora, né? A leitura bíblica em classe, então, Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 33, e depois Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Eu acredito que nós não vamos ler, porque depois eu vou ficar assim retomando os versículos. Amém. O versículo Amém. tal, o versículo tal, nós vamos voltar muito aqui nessa leitura, tá? Então, vamos dar o prosseguimento.
A família é a principal instituição planejada por Deus. Então, nós sabemos, né, irmãos, que lá quando Deus criou o mundo, colocou o homem na terra, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, tudo era bom. Mas uma coisa não era boa. Era o homem viver só. O homem interagia com animais, com a terra, com o fruto da terra, com a natureza, mas não tinha ninguém semelhante a ele. E aí Deus, então, tomou de uma das costelas do homem e fez a mulher, para que, então, ele não fosse sozinho, para que ele tivesse alguém com quem compartilhar, com quem viver, com quem se alegrar. Então, foi Deus que formou, e a partir daí vieram os filhos. Então, essa instituição, ela é divina, glória a Deus, e ela foi formada, então, para que essa instituição pudesse glorificar a Deus, pudesse anunciar as obras do Senhor, as maravilhas do Senhor, e também pudesse transmitir para a sociedade um padrão moral segundo a palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor. E é maravilhoso, então. Os cristãos têm seus comportamentos bíblicos, né, irmãos? A gente tem que deixar bem claro isso, que o comportamento do cristão, ele não é baseado num outro livro ou em outras ideias, mas é baseado no que a palavra do Senhor ensina, no que a palavra do Senhor diz. E certo é, irmãos, que na família as pessoas têm papéis diferentes. E o comentarista, então, da nossa lição, ele traz esses papéis. E ele, então, vem aqui comentar, e nós queremos também juntos comentar quais são esses papéis. O papel, a conduta do marido, a conduta da esposa e a conduta dos filhos. Esse padrão, esse é o padrão de família, irmã. Sim, esse é o padrão, né, de família. A gente sabe que existe família formada por pai e filhos, mãe e filhos, vó e filhos, né, e netos. A gente sabe que existe, né, mas o padrão, né, o principal, o inicial é esse. Por quê? Porque o pai tem muita importância. A figura masculina é essencial. A mãe tem a sua importância. Tem um papel também exclusivo que é dela. E para o marido, a esposa e o vice-versa, né, irmãos? Então, todos se completam nessa família aí, nesse conjunto. Um completa o outro. Quando falta um, não está completo. Lá no início, né? Era só Adão. Não estava completo. Aí era Adão e Eva, também não estava completo. Então, é necessário que tenha marido, esposa, filhos, pai, mãe, né? Glória a Deus. O Senhor faz tudo perfeito. A gente é que muitas vezes estraga, né? Então, vamos ver aqui a conduta do crente como o marido. Então, primeiro aqui que nós vamos falar vai ser sobre o marido, sobre o esposo, né? E os maridos, aí os irmãos não fiquem bravos se alguma coisa, né? Não é bem assim aquilo que eu gostaria de ouvir, né? Mas é a palavra do Senhor. Então, daí com a palavra do Senhor a gente não fica bravo, a gente se alegra, porque o Senhor, ele nos ensina a cada dia. Então, aqui está o marido, né? O marido. Primeiro, então, tópico aqui é a conduta do crente como marido. Então, tá falando do cristão, do marido cristão. Paulo, ele enaltece o matrimônio, eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido com quem? Deus. Irmão Anderson. Com Cristo. Olha só que privilégio, maridos. Que privilégio, esposos, serem comparados a Cristo. Glória a Deus. E a esposa comparada à igreja. É maravilhoso, né? Deus faz assim coisas lindas. Que privilégio para nós, esposa, ser chamada, né? Ser comparada. O apóstolo aqui, ele faz, né? Uma analogia entre Cristo e a igreja.
Então, o casamento ele é importantíssimo. Por isso que ele tem que ser indissolúvel. Por quê? Porque a união de Cristo com a igreja também é indissolúvel. Ela nunca, nunca vai deixar de existir. Tanto é que ela vai ser completa quando Jesus voltar e nos levar para ele, né? Vai acontecer, então, o casamento entre Cristo e a sua igreja. Então, o papel do marido como líder da família, é assim que ele é colocado. Ele é colocado aqui como o cabeça do lar. O cabeça da mulher, diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11:3. Então, ele é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Da igreja, exatamente. Então, vamos ver aqui. O que é isto? Olha, irmãos, o momento social, o contexto da nossa sociedade nesse tempo pós-moderno aí que nós estamos vivendo, falar que o marido é o cabeça, que o marido é o líder, parece assim uma coisa muito ruim. Não é verdade? Mas então quem manda lá na tua casa é o homem, né? Olha, esse mandar aí é muito relativo, não é verdade? Não é bem assim, né? Como as pessoas pensam que é. Ainda mais assim, irmãos, que nós estamos vivendo dias em que o princípio de autoridade, ele está bem fragilizado. Né? E o que se ensina, o que os movimentos ensinam? Que todos na casa têm os mesmos direitos, né, os mesmos deveres, e por aí eles acabam colocando todos no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo nível de igualdade, querendo dizer assim, ó, ninguém manda mais aqui, né? Aí daqui a pouco o filho quer mandar nos pais, né? A mulher não quer mais ser submissa, quer mandar também, né? E onde todo mundo manda, alguém obedece? Ninguém obedece. Não, né? Ninguém obedece. E aí gera assim, ó, gera briga, gera contenda, gera confusão, gera desorganização dentro do lar. Não existe nenhuma instituição que não tenha que ser organizada, que não tenha que ter uma hierarquia. A família é a mesma coisa, ela tem que ser organizada, tem que ter uma hierarquia, e Deus pensou nisso e assim instituiu. Então, aqui não é no sentido deste homem ser opressor, ser dominador, não é isso. Ele é aquela pessoa que ele vai prover, ele deve amar a sua família, deve amar a sua esposa, deve pensar no bem para ela, e ele deve amar a esposa, a Bíblia diz, como Cristo amou a igreja, e como ele ama a sua própria carne. Olha só, vamos ver ali a leitura bíblica em classe, então, né? Que o marido, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O versículo 25 diz assim, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28, a última parte, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E agora, quem é que em plena sanidade mental vai querer se autodestruir, se autoflagelar? Ninguém, né? Ninguém com mínimo assim de condições mentais sãs não vai querer destruir o seu próprio corpo. Então, já que ele é uma carne só com esta mulher, com esta esposa, ele precisa cuidar bem, tratar bem, amar essa esposa, querer o melhor para ela, dedicar um amor altruísta, aquele amor que deixa de pensar em si mesmo para pensar no bem da sua esposa. Aí, irmão Anderson, qual é a mulher? Me diz qual é a esposa que não vai querer respeitar esse marido? Né? Não existe.
Só se ela também não estiver muito bem, né? Mentalmente, porque se ela é amada, protegida, cuidada, né, como o Senhor manda na sua palavra, é óbvio que ela vai querer, né, honrar esse marido, respeitar e ser submissa a ele em amor, com certeza, né? Então vamos dar seguimento aqui. Falamos do amor como elemento primordial, amor altruísta e incondicional, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. A si mesmo, né? Então é muito sério, muito profundo isso e muito maravilhoso. Mas vamos adiante. A conduta da crente como esposa, então. Agora vamos ver a mulher, a irmã, né? Voltando só um pouquinho ali no marido, né? Que o marido ele não deve, assim, nunca humilhar a sua esposa, nunca expor algum defeito da esposa. Isso magoa, isso ofende, isso ridiculariza a mulher. Isso dói muito para uma mulher. Então, os maridos, eles precisam pensar nisso, né? A gente sabe que o homem, assim, muitas vezes ele é muito impetuoso, ele fala, não estou dizendo que todos sejam assim, né? Mas numa boa parte, assim, ele fala até mesmo sem pensar. Aquilo vem e ele solta e fala e às vezes até já esquece do que falou, né? Mas a mulher, a gente sabe que ela tem essa característica, né? De não esquecer, de guardar, de ficar pensando, remoendo naquilo ali que ele falou. E enquanto ele não dialogar com ela, enquanto não conversar com ela sobre aquele assunto, aquilo ali não passa. Mas assim, ó, a mulher, ela está pronta para perdoar. Ela quer perdoar, ela só quer conversar sobre o assunto, não é verdade? A mulher, ela quer falar, ela quer diálogo. E então os homens precisam prestar atenção nisso, né? Que a gente sabe, assim, já viu pessoas cristãs, homens, obreiros, inclusive, humilhando a sua esposa, chamando atenção em público. Isso traz consequências tristes, né? Muitas vezes desastrosas para um casamento. Isso não é a demonstração do verdadeiro amor, né? Porque Cristo, ele também não humilha a sua noiva, ele não humilha a sua igreja, né? Mas ele honra a sua noiva, ele preserva a imagem da sua noiva. E assim, como é que é me faltou a palavra agora, mas para a mulher, para a esposa, é a mesma coisa. A mulher também. Ela deve honrar o seu esposo. Ela deve respeitar ele. Ela não deve expor os erros, alguma coisa que acontece no lar, acontece em casa, né? Porque aí, como eu falei que a mulher gosta de conversar, gosta de falar, né? Ela pode cair nesse erro também. Mas ela também precisa ter esse cuidado, né? Vamos lá adiante, que o nosso tempo passa muito rápido, né? Tem bastante coisa para falar, mas nós temos que remir o tempo. A conduta, então, da crente como esposa. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da esposa, né? Falamos um pouquinho do marido, isso aí dá cursos e cursos, né, irmão Anderson? Dá sim, ó, seminários e seminários para falar do marido, para falar da esposa, e que bom que nós estamos aqui para aprender, não é verdade? Então, vamos ver aqui o que a nossa lição traz sobre, então, a esposa. Vamos ver aqui, a conduta da crente como esposa, vem o exemplo de submissão. A mulher, então, ela é comparada a Igreja de Cristo. Então, nós somos comparadas como Igreja de Cristo. Então, não somos, né, qualquer coisa.
Somos muito importantes nesse contexto do casamento. Somos, assim, essenciais, né? E a mulher foi dada para ser adjutora do esposo, né? Para que ele não esteja só, para que ele tenha com quem compartilhar, para que ele, né, tenha uma companheira, uma amiga, uma ajudadora. O conceito de submissão cristã. O que é ser submissa? Estar sujeita. Esse princípio de sujeição, ele está presente, né, em várias situações da vida, em várias organizações, e a Bíblia fala em sujeição das esposas aos maridos, dos filhos aos pais, dos servos aos seus senhores. E às vezes, né, a mulher tem uma certa dificuldade de entender que essa submissão não é ser uma pessoa que não tem opinião, que não pode falar, que não pode se expressar, que não pode combinar nada, que não pode decidir nada. Não é isso, essa submissão. Né? É um amor, é um respeito, é uma sujeição racional, com muito amor, estar sob a autoridade do seu esposo. Mas isso é difícil? Claro que não. Imagina se tu tem alguém que está cuidando de ti, que está te protegendo e que quer o melhor para ti. Não tem razão, né? De não ser sujeita. Não tem razão de não ser submissa, né? E no início do meu casamento, com essa minha personalidade forte, eu pensava assim, como é que eu vou ser submissa? Mas eu quero obedecer a palavra. Então, eu tinha esse princípio assim, né? Eu quero ser obediente ao Senhor. E aí, mas e como é que eu vou ser? Com esse meu caráter, esse meu temperamento forte. Mas, irmão Anderson, eu orei a Deus e disse, Senhor, me ensina o que é essa submissão. E eu senti, assim, o amor tão grande do meu esposo por mim, que não foi nada difícil, sabe? Foi nada fácil. difícil. Foi fácil, E às vezes, assim, né? Às vezes na obra, assim, a pessoa se destaca um pouquinho e tal, e aí, né, parece que a pessoa não é que manda. Não, quem manda, em primeiro lugar, é Cristo. E a gente está debaixo da autoridade do esposo, debaixo, né, do cuidado, da proteção e do amor, sabendo que a gente está fazendo o serviço do Senhor. Né? Então, eu louvo a Deus assim pela vida do meu esposo, né? Que eu sempre digo, ele nunca disse, nunca ele disse assim, Silvia, não faz tal coisa na obra do Senhor. Sempre ajudou, né, irmã Silvia? Não pode fazer, não pode. Sempre junto. Fazendo junto, né? É verdade. Então, eu glorifico a Deus. Irmã Silvia, até Sim. porque nós, esposos, nós somos submissos a Cristo também, né? Nós Exatamente. também temos a submissão, então é uma hierarquia, né? Não é nada aleatório. Ele é o cabeça, né, do marido, ele é o cabeça do esposo, e aí, se ele manda nós amar, aí o marido tem que amar, né? E aí, se ele impedir a esposa de fazer um trabalho, fazer uma obra, ele está, né, negligenciando esse mandamento do amor, né? Bom, mas vamos em frente. Mais um pouquinho. Aqui, então, essa questão da submissão, a condição da mulher cristã, que lá nós vemos aqui, o comentarista, ele traz que na sociedade grega as mulheres eram tratadas como inferiores, as esposas eram escravizadas. Na cultura judaica, a mulher também, né, ocupava uma posição secundária, e no Brasil também, né, na sociedade como um todo, a mulher, ela sempre foi, né, inferiorizada, ela ficava em segundo plano, o limite dela era ser esposa, cuidar do lar, cuidar da casa e cuidar dos filhos, que isso é glorioso e maravilhoso, mas nós sabemos que com a Segunda Guerra, a mulher precisou sair para o trabalho, faltou mão de obra,
né? Os homens morreram, ficaram deficientes, adoeceram, e aí a mulher teve que sair trabalhar, as crianças foram para as creches, né? E aí, então, a mulher começou a se sentir mais valorizada, se sentir mais importante, que ela podia também ser provedora do lar. Mas depois, com o passar do tempo, vieram os movimentos feministas, aí tomou um outro rumo, foi para um outro extremo essa valorização da mulher, né? E aí tudo que causa desequilíbrio não é bom, não é verdade? Porque aí saiu lá da posição de inferior, de escrava, para um outro patamar, bem diferente, dizendo assim, ó, eu tenho autonomia total, não preciso do meu marido, qualquer coisinha, ó, separa, né? E não é isso que Deus quer. A mulher pode trabalhar, pode ajudar, mas não se sentir, né, melhor, maior, uma posição acima do seu marido, não. Aí foge do parâmetro bíblico, né, irmãos? A mulher tem direitos? Sim, tem. A esposa tem direitos? Tem, glória a Deus, mas deve permanecer o princípio do respeito e o princípio de autoridade do esposo dentro do lar. Bom, para sermos mais, né, resumido aqui, falando então nos filhos. A conduta do crente como filho. Agora vem a responsabilidade dos filhos, que também teria muito a falar. E agora, então, tem aqui, né? Vem aqui o filho do casal, né? Não ficou só no casal. Vem aqui, Marcelo. Vem aqui. Ele tá aqui, ó. Tá aqui o Marcelo. Bom, Marcelo. A paz. Essa criança linda e maravilhosa, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que os pais têm que criar os filhos no caminho do Senhor. Instrui o caminho, disse Salomão, né? Isso, Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Então, os pais têm essa missão, essa obrigação de ensinar os filhos, ajudar eles a formar um caráter pautado na palavra do Senhor, comportamentos éticos pautados na Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. E a responsabilidade dos pais, não é da escola, não é da creche, não é da tia, não é da avó, mas dos pais. Olha o compromisso. E o que os filhos devem fazer em contrapartida? Honrar o pai e mãe, obedecer pai e mãe. E quando esse princípio não acontece, está havendo desobediência, cabe aos pais não fazer o quê? Vistas grossas. Mas os pais têm que, chamar a atenção dos filhos em amor. Em amor, irmãos. Às vezes a disciplina é com ódio, é com raiva, não é com amor. E isso gera assim, consequências muito tristes na vida dos filhos e na família como um todo. Então, nós vemos que o princípio de tudo é o amor. A base é o amor. Louvado seja o nome de Jesus. E tem promessa para filho que é o obediente. O Senhor promete que ele vá bem lá, Efésios 6:3, quase encerrando a leitura em classe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, os filhos querem ser felizes? Honrem o pai e a mãe, obedeçam pai e mãe. E os pais, se ensinarem de acordo com a palavra de Deus, vão ter filhos abençoados, que não vão lhes envergonhar, mas que vão ser bênção para a família, para a igreja e para o mundo no geral. Irmão Anderson, eu estava pensando assim, que há bem pouquinho tempo, os pais ajudavam os filhos, instruíam, conduziam,
E logo que os filhos formavam a sua família e já tinham condições, eles começavam assim a mostrar gratidão, procuravam ajudar os pais, às vezes até sem necessidade, mas de alguma forma, né? Agradecer, tentar pagar, não vai pagar, mas tentar retribuir por tudo que os pais fizeram. E o que a gente está vendo hoje? Filhos que saem do lar, que constroem a sua família, mas não deixam pai e mãe, continuam dependendo do pai, dependendo da mãe, né? E pai e mãe estão velhinhos e trabalhando, porque tem que ajudar o filho, ajudar a filha. Criando alguma coisa os filhos, né? Exatamente, alguma coisa está falhando aí, né, irmão Anderson? Verdade. Então não está, o princípio bíblico aí não, acho que não está, né, sendo aplicado aí nas famílias, mas nós vamos continuar, né, sendo cristãos e crentes bíblicos, que tem a sua vida fundamentada na palavra. E encerrando então aqui, só vamos ler um pouquinho da conclusão então. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos segundo as escrituras, aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. E eu acrescento, e assim seremos luz do mundo e sal da terra. Amém. Aleluia. Obrigada, irmão Anderson. Irmã Silvia, porque é uma instituição que Deus criou, que, como a irmã bem falou, né, não falou com essas palavras, mas ela está sempre sendo ridicularizada, né, pela mídia, pelos democratas, digamos assim, né? Esse pessoal Sim. que prega que a mulher não é submissa ao marido, que ela faz o que ela quer. Não especificamente da mulher, mas tem movimentos também com os homens que tentam terminar com essa autoridade que o homem tem, porque o que está na moda, aqui a senhora falou de sociedade, né? A sociedade grega que ridicularizava as mulheres. Hoje, a gente, se fizer um paralelo, nós poderemos entender que os homens hoje, eles traçam o conceito que é bonito o homem hoje se relacionar com o homem, não mais se relacionar com mulher. E a mulher não ter autoridade, não aceitar a autoridade do homem. Então, tudo que diz as escrituras sagradas, o mundo quer terminar. E fazendo isso vigorar, termina com o principal, que vem com ser o título da nossa lição, né? Uhum. Isso é muito triste. Isso é uma matéria de nossa oração e oração constante, né? Temos que orar, irmão Anderson, porque eu estava ouvindo um procurador aí falar que ele é cristão, e eu sigo ele aí nas redes sociais, eu gosto muito dele. Ele disse que existem autores, pessoas que escreveram livros, né? E existe aí um movimento dizendo que tem que mudar essas ideias, né? Que estão aí no mundo. E para mudar essas ideias, tem que trabalhar a família, a escola e a igreja. Olha só, eles pensaram na igreja. Eles querem acabar com a igreja. Querem acabar. São os alicerces da sociedade. Porque eles querem incutir essas ideias e que isso vire cultura, se transforme em cultura geral da humanidade no mundo todo, né? Mas em nome de Jesus, nós nos posicionamos contra isso, né? Amém. Mas, Silvia, muito obrigado, que Deus abençoe. Um forte abraço aí no irmão Mauro, no Marcelo. Obrigado, irmão Anderson. Nós é que agradecemos. Muito obrigado por estar conosco aqui. Amém? Amém. Nós que agradecemos. Obrigada. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Prezados irmãos, essa foi a nossa lição com a irmã Silvia Lima Jacques. E nós... Meu Deus do céu, por que eu não consigo?
De imediato já vou chamar o nosso irmão aqui, o nosso irmão Sandro Guerreiro, que vai estar aqui fazendo o nosso fechamento. Que maravilha, né, irmãos? Uma companheira, uma Silvia, que tem uma história de vida linda. Paz, senhor irmão Sandro. Paz, irmãos, tudo bem? Tudo. Deixa eu desativar os comentários aqui. Vai falando aí para o pessoal te ver melhor. Então tá bom. Graças a Deus, né, por mais essa live. Eu estava assistindo aqui, não consegui pegar o início aí da lição que a irmã Silvia estava transmitindo, mas peguei aí a metade aí. E graças a Deus, que assunto muito importante, de muita relevância, né, para os nossos dias. Que bom que temos esse assunto, que bom que pudéssemos aí ter todos os pais aí da igreja, né? Os pais aí cristãos ouvindo isso aí. Sabemos que aqui não são muitas pessoas assistindo nesse momento, tantas lives que temos aí durante o dia, né? As pessoas, muita coisa aí assistindo, mas com certeza aí estará sendo deixada aí para que os irmãos venham assistir, né? E que a gente realmente... Agora ela está sendo compartilhada no Facebook hoje eu já vou colocar no nosso YouTube da EBD. Aí. E realmente nós precisamos, como maridos, esposas, filhos, né, realmente ter esse discernimento, esse conhecimento da palavra de Deus. E um pouquinho do que tu falou ali de quebrar, de fugir, né, Anderson, de fugir daquilo que é o que a Bíblia ensina, né? Que Deus tenha misericórdia, né? Que a nossa igreja, a nossa sociedade, não a igreja, mas a sociedade que está tão corrompida, né? Com tantos pensamentos aí, mas que Deus tenha misericórdia, que a igreja possa ser um bom exemplo, né? De família, de conduta, para influenciar essa sociedade que está boa parte perdida, né? Que Deus tenha misericórdia, né? E nós temos que fazer a nossa parte pedindo misericórdia ao Senhor, sabedoria, graça, para nós sermos aí como famílias, né? Sermos sal da terra, luz do mundo também, né? Influenciar essa sociedade. Precisamos, né? Precisamos. É um mandamento, né? Eu vou chamar de mandamento. Até como a irmã Silvia estava falando ali, eu esqueci de falar dos filhos. O Estado também, em muitas oportunidades, já quis entrar na autoridade patriarcal, né? Muito. Conduzindo até os pais, na educação dos pais. Isso está tudo contra a palavra, né, Sandro? Isso a gente vê. Isso há muito tempo isso vem acontecendo e os pais realmente precisam entender isso. Eu sempre digo assim, Anderson, que a gente precisa sair um pouquinho, às vezes, do nosso mundo, né? Daquele assunto nosso ali tão pequeno, família ali, e olhar de cima um pouco o que está acontecendo, né? Qual é a ideia geral, a ideia macro aí que está sendo colocada através aí de muitos representantes, né? Da sociedade, representantes políticos, entender lá em cima o que está sendo colocado quando se fala contra algumas coisas, qual é a ideia disso, né? O que está por trás de tudo isso? É isso que nós devemos entender, procurar entender, para que nós possamos conduzir os nossos filhos no caminho de Deus, no caminho correto, como deve ser, mas entender o que está por trás de tudo, qual é a mensagem. A gente poderia dizer mensagem subliminar, mas às vezes não é subliminar, ela está tão declarada aí de qual é a expectativa, o que querem fazer com os nossos filhos muitas vezes, né? Então, nós temos que entender o cenário geral aí, o que está acontecendo, né? O que tem por trás de tudo, de leis, de revoltas, enfim, temos que entender o que está acontecendo, né? E sabemos que são muitas coisas contrárias à palavra de Deus, né? O inimigo trabalhando, é o que a Bíblia fala, o Deus desse século cegou a muitos, né? Então é isso aí que está acontecendo, nós temos que estar muito prevenidos, conhecendo a palavra de Deus, orando, estar junto em família, orientando os nossos filhos para que Deus venha nos ajudar como família, né? E como igreja, como família e daí como igreja também, né? Agradece para nós, irmão Sandro, essa live maravilhosa, essa aula espetacular que tivemos com a irmã Silvia. Muito boa. 20 então, segundos. Tá. Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Te louvamos pela vida da irmã Silvia, que esteve ministrando essa lição tão maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que estiveram aqui, pelos irmãos que vão assistir ainda, Senhor, que essa palavra venha tocar os corações, venha despertar a muitas vidas, Senhor. Que nós possamos estar mais cientes, conscientes daquilo que é a tua verdade,